Olá, eu sou Lúcia Vasconcelos. E eu sou Lúcio Bondade. Sejam bem-vindos ao Multideias. No programa de hoje nós vamos conversar sobre mistérios, aqueles fenômenos, aquelas histórias, construções antigas, lendas, coisas que não foram muito bem explicadas e que se mantêm aí atiçando a curiosidade do mundo. É claro que nós temos dicas de livros, filmes, muita coisa boa hoje. Então vamos lá. Atenção, preparem-se, porque está entrando no ar o Multideias. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esses fenômenos estranhos que fazem parte aí da mitologia popular, do conhecimento das pessoas, discos voadores, pirâmides, essa coisa de precognição, controle da mente, tem tantos assuntos interessantes para a gente abordar. Nós fizemos aqui uma linha para poder falar um pouquinho de cada um deles. É isso, Lúcio? Puxa, vocês terem ideia da coisa, são tantos os mistérios da humanidade que não caberia num programa só, nem que ele durasse 24 horas. Esse é o Mistérios 1. Mistérios 1. É certo. Temos que falar de tantas civilizações que aconteceram na Terra. Vamos fazer aqui a nossa linha. Vamos fazer a nossa linha. Começando com as civilizações perdidas, nós temos, só assim rápido para lembrar, né? Atlântida. Claro. Que foi comentada, inclusive, por Platão, discípulo de Sócrates. A primeira descrição de Atlântida não fala de suas paredes pelo menos cobertas. Que chegou até a gente, né? Agora aqui, foi dentro da carta de Platão a Crícios, se eu não me engano. Isso, que ele descreve a cidade de Atlântida. Que ele descreve a cidade de Atlântida. Coberta com paredes com orical, que brilha no escuro, ilumina todo o prédio por dentro. Exatamente, é muito legal isso. Que é circular, não é? E que esse conhecimento, na verdade, ele teve através de um camarada dele, da mesma época, obviamente, que foi ao Egito e lá conversou com um sacerdote que lhe contou essa história, que chegou até Platão e que ele, então, colocou no seu livro, contando que foi uma das primeiras datas, né, que contava, que falava de Atlântida, que seria simplesmente uma das origens do planeta e que no dilúvio, ou num dos dilúvios, porque aconteceram vários, segundo os estudiosos, teria sucumbido por causa da sua quebra de valores e de ganância e a especulação, como se fala, não do intelecto, do poder, da inteligência, exatamente. De uma forma ética. E até da tecnologia, né, de uma forma errada. Porque a gente não para pensar, as pessoas pensam assim, não, a civilização antiga não tinha tecnologia, mas eles tinham tecnologia e faziam coisas que hoje nós não fazemos. Hoje em dia, por exemplo, nós não conseguimos conceber a construção de determinados prédios, por exemplo, como as pirâmides. Nenhuma engenharia moderna, por exemplo, é capaz de construir uma pirâmide. Os japoneses tentaram e fracassaram de uma forma retumbante, com toda a usando todo o de equipamento hoje. moderno nosso. A precisão com que a pirâmide é construída é um negócio que é um arraso. Vocês terem ideia de que aquele prédio tem uma precisão maior do que qualquer edifício nosso, é ajustado em relação ao norte magnético do nosso planeta. Todas as pirâmides do planeta. Do planeta Terra são ajustadas em relação ao norte magnético do planeta. Usam a mesma medida, que é uma coisa interessantíssima de pensar que o planeta inteiro, uma construção no México e do Egito, usa a mesma base de medida para fazer construções em continentes diferentes. Isso implica numa tecnologia que permeava todo o mundo. No conhecimento comum. A cartografia, por exemplo, mapas de época que você encontra de 6, 7 mil anos atrás, sofisticadíssimos, que mostram uma projeção esférica do planeta. Você tem uma projeção esférica mapeando cada uma das posições dele. E você tem, por exemplo, achados hoje em carbono 14, em encontros, em escavações arqueológicas, que datam objetos, por exemplo, que são anteriores à civilização.
Mas isso a gente vai ver adiante. A gente vai ver adiante. Nós ainda temos, em civilizações, olha só, as minas do rei Salomão. Que é outro mistério, né? A Lemúria, né, que seria pré-babilônios, assírios, fenícios e mais alguma coisa. Sobre a Lemúria temos uma coisa muito interessante, uma pesquisa que não é Conan. Não é Conan. As pessoas estão acostumadas a associar a informação à fantasia, mas há uma pesquisa de um estudioso mostrando que, na verdade, todo o conhecimento que, teoricamente, viria da Lemúria teria vindo de fora. E ele tem bastante provas nesse sentido. Vamos chegar lá também. O Reino Perdido das Amazonas, o Rai Brasil, né? E até, gente, que não é uma civilização, mas é uma lenda, a Fonte da Juventude de Ponce de León, né? Gente, que sucesso! Eterna, né? Que sucesso que faria isso hoje em dia, né? Não, imagina, um pouquinho de água e beleza eterna, juventude eterna, uau! Seria o máximo do máximo, ok? As construções, você já começou a falar, das pirâmides que estão no mundo todo, os moais da Ilha de Páscoa, as pedras de Stonehenge. Que é considerado o primeiro local para você fazer observação de estrelas. De estrelas, exatamente. E também é feito todas as fases da Lua, todas as constelações andando no céu, é isso mesmo. Os sinais ingleses, né, nos campos ingleses. Tem filme que a gente vai comentar. Tem gente até hoje que pensa que os sinais nos campos ingleses, aqueles que você vê no Trigal, fizeram até um filme, Sinais, sobre isso, que aquilo é fantasia. Só que fica difícil você pensar que cada um deles, às vezes, tem o tamanho de 2 campos de futebol. Vai ter muito velhinho sem ter o que fazer. Não, pois é. Amassando trigo, né? E o mais engraçado é, por exemplo, que às vezes aparecem 450 deles em uma noite. Ao mesmo tempo. Os velhinhos teriam que correr muito para fazer vários milhares de velhinhos fazendo isso. E com uma precisão matemática que nem com computadores é possível fazer. Porque as imagens são vistas do alto, né? Exatamente. São perfeitas. Uma coisa importante também falar sobre os campos de trigo é que as plantas não são arrancadas, elas continuam germinando e elas são torcidas de uma forma sem quebrar e sem matar a planta. São dobradas. Continuam germinando e germinam melhor até. Eu acho que isso é assim. Tem um concurso anual espacial. Entre alienígenas. Não exatamente. Então vamos à Terra ver quem faz o desenho mais bonito. Aí aparecem todos de uma vez só. Deve ser alguma coisa. Vocês vão ver nas imagens, um deles chegou a botar o retrato, o autor botou o seu próprio retrato para isso. Para quem tem o estômago um pouco mais fraco, é melhor não olhar muito a imagem, não, porque é meio assustador. Nas próximas cenas, né? Vamos lá. Você ainda queria falar de Robert Lazar? Não vai dar tempo, não, mas vamos lá. Temos ainda experiências paranormais que falam do controle da mente. E aí nós temos algumas pessoas-chave, né? Nina Kulagina, que é a russa que fazia telecinese, deslocava as coisas com o pensamento para qualquer pessoa ver. Isso. Uri Geller, que ficou famoso porque entortava as colheres. Isso. Né? A discussão hoje se era verdade ou mentira aquilo, mas ele tinha realmente poderes paranormais e foi documentado pelos cientistas. Matrix diria que a colher não entorta, você se entorta. Mas vamos lá. Thomas Green Morton, que é o nosso, né, que faz o e aí as coisas também se modificam. Tem um filme que mostra um passarinho ressuscitando. É verdade. Né? Coisa então tem umas absurda. Coisas para assim... quem viu a experiência, é de reconstruindo o olho do passarinho morto. Pois é. E o passarinho voltando à vida na frente de todo mundo, com uma câmera filmando ininterruptamente, é assustador. De ufologia tem 2 linhas, a científica e a esotérica. Não é isso? Que se batem às vezes, mas tudo bem. Robert Lazar, que é um grande cientista. Cientista físico americano, que trabalhou na Área 51, dentro do que ele chamou de modelo esporte, o disco voador capturado pelos americanos, onde ele descreve tudo, força, propulsão, sistema de controle, e mostra a existência de um elemento que é usado como combustível, que é um elemento estável, mas que fornece energia, que seria o elemento 115. Legal. O grande trauma que as pessoas têm, principalmente os americanos, em relação à ufologia, tem uma parte desse trauma com Orson Welles, quando fez a sua versão adaptada via rádio da Guerra dos Mundos. Que as pessoas pensaram, gente, que era real. Houve pânico na cidade, tamanha veracidade que ele passou enquanto falava no rádio. Então, mas de lá para cá... uma pegadinha assustadora, né? Ele pegou e apresentou um programa de rádio no meio de um programa musical.
e ele ia dando flashes como se fosse um noticiário. As pessoas acharam que era verdade, quase correram enlouqueceram. para a igreja, abandonaram as casas, teve Imagina. gente que tentou suicídio, Deve ter foi uma tido de loucura. tudo. A desculpa hoje para não liberar nada sobre ufologia é exatamente de que vai acontecer um pânico igual aqui. Pânico generalizado, pois é. Nós temos aqui em ufologia o nosso astro, que é o ET de Varginha, né? Que na verdade não era um, foram três, não é Três isso? ETs diferentes e há avistamentos prévios antes do ET de Varginha ter sido capturado pelo Exército Brasileiro ou o Exército Americano. Americano, porque estavam juntos na Estavam história. juntos nessa história. Exatamente. Então é interessante porque são várias pessoas dentro da cidade que viram os outros três alienígenas, mas a descrição é a mesma. Então é muito interessante parar para pensar que eles estão aí mesmo, gente. Sim, é um fenômeno com dezenas de testemunhas. Houve um morto, né? Uma das pessoas que tentou fazer a captura dele morreu de septicemia, numa condição um mês depois, estranhíssima. E a infecção, o sujeito foi enterrado às pressas. Às pressas, 3 horas depois, sem direito a velório e nada. Muitas coisas sem explicação nessa história. Mesmo. Fora isso, temos ainda dimensões paralelas, experiências temporais e fantasmas. Mas a gente vai falar isso durante o programa, porque senão, ó, tem graça, né? Tudo assim, rapidinho. Saber saúde, vamos lá. O Saber Saúde de hoje também é assim, né? Meio diferente, meio misterioso. Então nós pensamos em algumas coisas que têm ligação com esses mistérios, com essas coisas assim que a gente não explica muito bem. E vamos começar com a história do milho, que dizem é um presente dos deuses. Não, é um presente feito por engenharia genética. Não sei se você sabe disso. A natureza não faria uma planta como o milho. Você imagina que para o milho germinar você precisa arrancar toda a casca externa dele. São várias camadas. Que são várias camadas. Ele seca, se você deixar jogar no chão, ele seca com as camadas em cima dele e não deixa germinar. Não brota. Tem que tirar a semente, porque a parte que brota é que está do lado de dentro, tem que arrancar com cuidado sem danificar a semente e colocar a parte de dentro exposta para fora. Sabe como é que uma planta dessa vingou, gente? A população do México morria, os astecas morriam, e os deuses desceram do céu e deram a semente dourada que vinha dos céus. E aí os deuses explicaram que a única forma que ela continuaria germinando é se ela fosse plantada desta forma. Desta maneira. Se você pegar um milharal, deixar o milho ali no pé, na espiga mesmo, e não colher, ele seca inteiro e não germina nada. Se o pássaro tentar... Não, pode dizer, não, os pássaros vão lá, bicam e arrancam o milho, eles destroem a parte externa do milho. Mas na hora de cair também não cai. E acaba não germinando também. Então, ou você faz como os deuses, que vieram de algum lugar e criaram uma planta tão diferente, ensinaram, ou você acaba não tendo uma planta como essa. Mas essa é a história do milho. Então, sem os milhos não teríamos pamonha, cuscuz, tanta coisa gostosa aqui também, né? O poder da preservação dos alimentos embaixo das pirâmides é outro mistério. As coisas não estragam, não deterioram no curso natural. Elas se mumificam. Não é isso? Ressecam, mumificam, elas vão e se mumificando, exatamente. O interessante é vocês pensarem que, na verdade, a pirâmide é uma forma, é um gerador de energia. Pois é proibido passar avião por cima da área das pirâmides. Você não pode fazer um sobrevoo aéreo sobre elas, porque desregula todo o equipamento eletrônico a bordo. A interferência eletrônica que ela faz é brutal. Na verdade, as pirâmides têm uma outra explicação. Mais tarde a gente vai falar de um livro aqui. Olha, a pirâmide, pensem na pirâmide como um aparelho. É quando você imagina, se você tem um aparelho daquele tamanho, que tipo de equipamento ou coisa que você pode fazer com um equipamento desse tamanho. E com tantas delas no mundo, esse equipamento está sendo usado de uma forma global. É verdade. E a outra coisa interessante, falando nessa coisa de campo eletromagnético e tal, um dos conhecimentos obtidos através dessa pesquisa ufológica alienígena e tal, foi da cicatrização óssea através dessa aceleração do campo eletromagnético. É verdade. É o caso de um guarda canadense, ele teve um avistamento, ele estava com a mão machucada e ele, com a mão machucada, exposto à radiação do disco voador, cicatrizou no mesmo dia o corte intenso que tinha na mão. O grande sangramento, cicatrizado tudo. E aí o que acontece? Os médicos, em cima dessa pesquisa, tentaram simular isso e geraram um campo eletromagnético intenso. E quando você coloca hoje, por exemplo, uma fratura, alguma coisa como essa, você pode acelerar até quase 80 vezes a velocidade de cicatrização normal. Isso veio em cima da pesquisa ufológica.
Você vê, para quem acha que pesquisa de disco voador não serve para nada. É coisa de maluco, né? Não, viu? E a gente está usando isso aí, sabe-se lá Deus o quanto, né? Porque a gente não tem esse conhecimento todo, não. Mas vamos dizem lá. que os chips de computador são Ah, pois é, também veio presente dos céus, presente né? dos céus. Então tá. Estão gostando, né? Eu sei que vocês estão gostando. E aí, voltamos, pegaram lápis e papel para poder anotar essas dicas preciosas de livros? Pois é, fizemos uma seleção bacaninha e vamos começar. Estão prontos? Vamos começar com o 12º Planeta, que é de Zecharia Sitchin, da editora Best Seller, esse livro de 76, e fala o seguinte: o trono de Javé é no céu, do céu o Senhor vigia a terra, nosso Pai que está nos céus. Bom, estas são algumas citações bíblicas que, segundo o autor, se forem interpretadas corretamente, vão nos mostrar que os nefilins, que são conhecidos como anjos ou como gigantes, segundo a Bíblia, na verdade eram nossos amigos ETs que vieram para criar aqui uma espécie escrava de trabalho que somos nós humanos. É muito interessante porque o autor é um estudioso, ele é russo e nasceu na Rússia, mas sempre cresceu na Palestina, então tinha acesso aos textos sagrados, né? E se formou em Londres, quer dizer, é um camarada super culto, não é um maluco, né? E ele fala, pegando todos esses textos, esses livros e tal, você tem uma cosmogonia extraterrestre. O que eu acho muito natural, porque veja bem, nós somos a única criatura no planeta cujo filho nasce, cuja cria, né, cujo filhote nasce, e até poder se alimentar, andar, se fazer sozinho leva meses, anos em algumas coisas, né? Você vê o cavalo nasceu, puf, está em pé, já está comendo, entendeu? Todos os animais são assim. Quer dizer, o único animal que não é assim somos nós. Deve ter uma explicação aí, né? Eu gosto muito disso, vale a pena dar uma olhada, tá? O 12º Planeta. Corroborando a informação que você está dando, o livro seguinte nosso fala de um elemento histórico assustador que os cientistas até hoje não explicam, que são as mensagens das pedras gravadas de Ica. Esse é um livro fantástico, do Javier Cabrera, da Arqueia, que saiu pela Melhoramentos, difícil de achar, você vai ter que garimpar mesmo, e conta a história do encontro. Esse médico, o Javier Cabrera, é um médico, ele encontrou algumas pedras na venda na feira, e eram de pessoas dessas que violam túmulos, desses túmulos históricos que você encontra na região do Peru. E ele ficou assim fascinado, porque ele viu o desenho de um peixe que ele não conhecia, ele gostava de pescar, um pescador já tradicional, e ao pesquisar descobriu que era um peixe fóssil. Alguém tinha feito uma ilustração dele na pedra, e ele ficou curioso para saber por que um peixe fóssil foi ilustrado na pedra. E ele começou a encontrar um monte dessas pedras. E aí, mandando fazer o exame de carbono 14, que é que você data um material para você saber de que época ele é, ele levou o maior susto a descobrir, por exemplo, que aquela tinta usada foi usada há 25 mil anos. Gente, a gente para pensar que, olha, os egípcios, os sumérios, de 5 mil anos para cá, viu, gente? 25 mil anos quer dizer uma civilização que precede todas as que nós conhecemos. E o que você tem nas pedras é assustador. Transplantes cardíacos completos, às vezes séries de 90 pedras descrevendo todas as etapas de um transplante cardíaco. Existe, por exemplo, uma sequência de pedras modificando um primata. Mudando o dedo, o macaquinho, né? Tirando o dedo dele da posição até colocar ele nesta posição. E esse primata somos nós. Mostra toda a cartografia do céu da época de 25 mil anos atrás. Mostra o uso de máquinas, mostra a convivência desse primata que somos nós com dinossauros, e tem estágios larvares de cada um dos dinossauros, cada uma das etapas de crescimento. É uma biblioteca de pedras assombrosa, extraordinária mesmo. Tem no museu, né? E eles estimam que são 50 mil pedras datando toda a civilização daquela época. E é uma escolha interessante, né? Porque a pedra, por exemplo, dura muito tempo. Se fosse gravado em metal ou outro material, ele teria sido destruído pelo tempo. É interessante que tentaram, obviamente, desqualificar, né? Não só as pedras, como o Javier, enfim.
E não conseguiram, porque eles diziam que as pessoas faziam, né? Os camponeses Arranjaram a do tinta Peru de 25 mil anos atrás gravavam para as fazer. pedras. Gente, não dá para gravar as pedras, porque mostra sequências inteiras de coisas que simplesmente os camponeses não têm conhecimento, me desculpa, né? E mostra uma coisa interessante que a gente viu no outro programa do Dinotopia, que é A convivência humanos, dos humanos com os dinossauros. que é frontalmente contrário ao que a nossa ciência diz hoje em dia. Que a gente já fala, pois é, a nossa evolução. E o problema desse programa é que o tema é ótimo, a gente tem que sair correndo. Não vai dar para fazer 1, 2, 3, tem que fazer 20. Vamos lá. O próximo é o Triângulo das Bermudas. Sim, nós não podemos deixar de fora, né? Esse livro é de Charles Berlitz, da editora Nova Fronteira, e é de 74. E conta a história incrível de estranhos e inexplicáveis desaparecimentos. Até 74 foi contabilizado o seguinte: mais de 100 aviões e navios desapareceram misteriosamente. Mais de 1.000 pessoas também sumiram, sem deixar o menor vestígio. Quer dizer, isso até 74, né, gente? Existem várias hipóteses de campo magnético, de passagem dimensional, de sequestro mesmo, né? Por naves alienígenas, enfim. Mistério, tem que ler e chegar a uma conclusão se quiser. Né? É isso. O mistério também é esse outro que eu vou falar aqui agora. Oh, yes. Chama-se O Navio Invisível. É do Charles Berlitz, que também escreve esse do Triângulo das Bermudas. E conta dos fatos, assim, que é documentado, o mais interessante é isso, de um navio que durante a Segunda Guerra Mundial tentaram criar uma camuflagem para ele, colocaram um gerador eletromagnético em cada ponta, e acredita-se a Einstein a ideia desse gerador, né? Que conseguiu abrir um buraco dimensional e fazer com que o navio se tornasse invisível. A experiência foi um sucesso até o momento que o navio desapareceu e voltou. Só que as pessoas a bordo do navio começaram a se movimentar numa frequência diferente da nossa. É como se eles tivessem interrompido o fluxo que faz com que as pessoas se tornassem sólidas neste nível que nós vivemos. E é curiosíssimo, porque o navio começou a ir e voltar, as pessoas começaram a desaparecer em público e a tripulação inteira foi obrigada a ser confinada. O navio foi trancado dentro de uma determinada área e ele ficou indo e voltando durante 20 anos. Todo o material foi suprimido dos arquivos. O repórter traz toda a documentação e todos os cientistas que fizeram parte da experiência morreram em condições absolutamente misteriosas. Essa é a chamada Experiência Filadélfia e o livro descreve ela com uma riqueza de detalhes assombrosa. Aqui tem uma foto que eu vou mostrar para vocês de Albert Einstein conversando com oficiais da Marinha em Princeton, Nova Jersey, em 24 de julho de 43, que é justamente o período, exatamente, onde foi feita essa... a Experiência Filadélfia. Já virou filme, as pessoas falam nisso, mas há um livro onde você pode se aprofundar mais sobre o assunto. Mais um pouquinho, isso, legal. O próximo chama-se As Digitais dos Deuses, é de Graham Hancock, da editora Record. E, segundo o autor, é a resposta para o mistério das origens e do fim da civilização. É uma mistura de investigação histórica, ciência avançada e descobertas recentes. E mostra assim, vários pontos do planeta onde nós teríamos essa marca dos deuses, né? Nas pirâmides, nas linhas de Nazca, onde tem aqueles desenhos enormes do macaco. Vocês já viram isso? Macaco com rabo enrolado, do beija-flor. São linhas enormes num deserto. E só dá para ser visto do alto. Não dá para fazer aquilo no chão. Lembra muito a pista de pouso. Pois é, muito interessante aquilo. Muito interessante. E mostra, por exemplo, marcas civilizatórias com mais de 15 mil anos. E tudo começou quando ele recebeu um mapa onde mostrava os polos sem a calota de gelo. E que não era possível ter aquela configuração e aquela certeza, aquela nitidez pontual que o mapa oferecia. E que, com o passar do tempo, pode se verificar que é exatamente aquilo que tem. 5, 6 anos para cá só, que você consegue embaixo acompanhar do gelo, e ver a mesma coisa que o mapa diz. Aquela configuração. Mistério, gente. Agora o livro é bom demais, ele é fluido, é bom de ler, é assim. Muito bom, muito bom. Esse livro é fantástico. Muito bom.
O último livro que eu vou sugerir a Que vocês você vai aqui, falar em 1 minuto. eu vou falar rapidinho, é uma historinha fantástica sobre um fantasma que habitou um navio. E é uma história documentada de um Real, gente. Olha real que mesmo, máximo. de um kamikaze que mergulhou com seu avião sobre um navio americano. E aí a missão dele era destruir o navio. Esse navio não foi destruído, ele não afundou, mas ele continuou habitando o navio para garantir que ele o afundaria. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o navio foi vendido para o Brasil, Almirante Tamandaré era o nome desse navio, e toda a tripulação a bordo continuava vendo este tripulante a mais Pois é, que vestido, ficava ali. Como caráter. fizeram uma sessão espírita a bordo, o próprio kamikaze aparece na sessão espírita, ele diz que ficaria no navio até que ele pudesse afundá-lo. Só que como a bandeira não era do inimigo, a bandeira era a bandeira brasileira, ele ficaria até que a bandeira não estivesse no navio. E aí conta o final da história mais interessante, que esse navio, quando foi descomissionado pela Marinha Brasileira, na sua viagem final para ser desmontado e vendido como sucata para a Austrália, o navio, toda a linha inferior do navio abriu misteriosamente e ele foi ao fundo. A tripulação só teve tempo de correr para os escaleres e ele afundou finalmente. O seu navio cumpriu sua missão de kamikaze. Esse aqui é muito interessante porque é um livro com essa documentação Tem toda toda. A documentação, o governo e feito, japonês. Da Aliança Cultural Brasil-Japão. Então é seríssima coisa, entendeu, gente? Mostrando que esse kamikaze realmente existiu e ele cumpriu sua missão final de afundar o St. Louis, mais tarde conhecido como Almirante Tamandaré. Muito legal. Ó, mistério, gente. Tem coisas que não se explicam. Aliás, Shakespeare, sabiamente, já dizia isso, né, há muito tempo atrás. Vocês estão gostando, né? Tá todo mundo gostando. Gostando muito, estamos todos. E o assunto é assim mesmo, é apaixonante, é polêmico, é absolutamente irresistível. Vamos lá agora, nosso bloquinho de cinema. E vamos começar com uma série de 1960, dirigida por Rod Serling, que se chama Além da Imaginação, Twilight Zone, que fala de tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. É como lidar com todos os mistérios da vida, que às vezes tem mistérios que realmente parecem inexplicáveis, mas tudo se encaixa direitinho dentro de uma ordem geral, né? De alguma forma, mesmo que a gente não compreenda, né? E quem já viu a série Twilight Zone já teve 3 versões diferentes. Uma versão da década de 70, uma versão essa original de 60 e uma versão agora recente, de 4 anos para cá. Quem está fazendo é o Steven Spielberg, não é? E ele é um dos produtores. Isso. Entendeu? E agora é uma série fantástica porque ele coloca esses mistérios dentro do seu contexto diário. O que aconteceria se algo muito diferente acontecesse na sua vida? Tem um que eu adoro aquele episódio, que fala que cada segundo tem uma brecha no tempo e tem uma série de criaturinhas que arrumam e constroem o cenário do segundo cenário a cada segundo, né? A cada minuto ele tem que arrumar. Então por isso que às vezes a gente coloca uma coisa no lugar e não encontra. Alguém esqueceu de colocar ali no lugar. Gente, é um barato aqui. O que acontece com o casal que acorda entre um segundo e o outro, eles ainda não construíram, estão montando o cenário do próximo segundo. É muito legal, muito legal. Nosso próximo é A Máquina do Tempo, também de 1960, com direção de Jorge Paul e que tinha no elenco Rod Taylor e Yvette Mimieux. Isso mesmo. É um trabalho fantástico em cima da obra. A primeira versão da Máquina do Tempo, que é ótima essa versão, né? É fantástico, do H.G. Wells. Para quem não teve a chance de ver, ela supera muito essa refilmagem que foi feita agora. É verdade. Tá? Não perca a chance de ver, que é o que acontece, um cientista inglês indo ao futuro com toda a ética da era vitoriana, tentando salvar uma civilização no futuro. É isso mesmo. Não, e fantástico. E o filme é muito legal, muito legal. É muito bom. O pessoal encontra isso em locadora? Agora já tem DVD no Brasil e tudo, você encontra hoje em dia até para venda. Vale a pena até a compra do filme para dar uma olhada com calma. Legal. Próximo. Scanners, sua mente pode matar. Não era assim o slogan do filme? Era. Esse é de 81. A direção do David Cronenberg. Não fez o que fez a Mosca? É o que fez a Mosca, Gêmeos, Mórbida Semelhança. Ele gosta dessa linha, né? Ele gosta de uma coisa bem mórbida mesmo. E Scanners é como seria a raça humana lidar com uma nova raça de ser humano que é capaz de entrar na mente das pessoas. Esse que fazia o nariz sangrar? Isso, exatamente. Durante o escanear da pessoa, dele pegar e
ficar monitorando a mente de outra pessoa, aumentava a pressão arterial e rompia o vaso. Entendeu? O Cronenberg também é conhecido pelos íntimos como Cronenblurg, porque é de deixar, às vezes, você de estômago virado com algumas cenas. Mas é um filme muito bem feito. Na época, ele ganhou todos os prêmios possíveis nesse sentido. Era um filme de mistério e muito interessante você ver como o homem lidaria com o diferente se esse homem mudasse, evoluísse para uma nova etapa. Era uma coisa meio X-Men também, né? Se a gente parar uma coisa pra pensar, meio X-Men mesmo. Não é? Porque as mulheres engravidavam e já tinha um componente que faria mas havia isso, não é um isso? componente no filme que é importante, porque isso foi intencional. No início foi acidental, era um comprimido que as gestantes tomavam para dor de cabeça, e depois cria-se, os scanners criam toda uma estrutura para entregar comprimidos a novas gestantes para formar uma raça scanner. Uma nova espécie, isso mesmo. É muito interessante o filme. Uau! Vamos lá. Impossível deixar de falar, porque é um must, todo mundo adora. Arquivo X. Claro. Né? Duchovny e Gillian Anderson gente. fazendo os agentes do FBI que pesquisa o oculto. Não é? Quer dizer, o crente e a cética que fazem um par perfeito, porque onde um pensa que tudo é possível, o outro diz que nada é possível. Vamos aqui ver isso direito, menino. Então é perfeito, e eles falam de tudo, né? De ufologia, dessa coisa da paranormalidade. As diferenças possíveis, né? as variantes do homem. Assim, lembra aquele que desmilinguia e entrava pelo esgoto, passava pelos canos. Tinha de tudo. Não, e a raça humana tem umas variantes, de vez em quando aparecem assim, histórias, aqueles cantinhos de jornal, né? O filme bebia exatamente dessa fonte, e você tinha histórias que são baseadas em fatos, às vezes, verdadeiros. Por exemplo, um casal de pessoas que foi encontrado na Espanha que eram azuis. Vieram de um lugar que era completamente diferente, como se tivesse aberto um buraco. Mesmo? De verdade. Mãe e filha vieram parar do lado de cá. Eles eram de cor azul, a alimentação era completamente diferente, a língua era diferente, e eles não entendiam o que eles estavam fazendo desse lado. Eles tinham atravessado entre um plano dimensional e o outro. Assume-se essa possibilidade hoje em dia. Essa é uma situação que o Arquivo X teria feito festa. Certamente. Coitado. Pegou, fizeram. Hoje já há documentação. Imagina você ser preto, branco, amarelo, vermelhinho, já tá tanta confusão. Imagina você ser azul. Aparecer azul. Ia ser um problema. Agora, como se explica, né? Porque você vai lidar com essa situação, o pessoal normalmente abafa para que você não veja. Não explica. O próximo é Sinais, que é do M. Night Shyamalan, de 2002. Em cima dos campos ingleses. Dos campos ingleses, exatamente. E ele faz a versão que os sinais são feitos por alienígenas mesmo. Marcando a Terra para poder demarcar pontos onde ele faria a invasão. A invasão, exatamente. Agora, o curioso de pensar nisso é que o alienígena que vocês veem no filme é uma retratação do alienígena de Varginha. Ele é muito semelhante, só falta coisinha na cabeça. Pois é, ele tem aquela pele escura, oleosa, ele tem os olhos, e uma coisa, a única diferença que você tem, talvez para tornar mais ameaçador em termos de filme em si, é que o alienígena de Varginha ele tinha 1,5 m e aquele você tem praticamente 2 metros. que é mais alto, Mas aquele alienígena ali foi baseado, por isso há uma cena brasileira no filme, onde você vê o alienígena cruzando a cena e um monte de pessoas falando em português. A festa em Passo Fundo? Em Passo Fundo. Né? E ali é exatamente porque foi baseado no alienígena de Varginha. Gente, é muito parecido mesmo. É um filme assim, muito interessante. E tem uma trilha sonora... brilhante. Maravilhosa. De deixar você de cabelo em pé. Assistir aquilo 2 horas da manhã, você não vai dormir, com certeza. Não vai dormir, é verdade. Mais pela música até. Não, e o Shyamalan ele tem uma sensibilidade enorme como cineasta. Ele é capaz de colocar aquilo e trabalha com a emoção humana. E isso torna o filme assim rico. O Mel Gibson está ótimo, as crianças são ótimas, o elenco é 10. Vamos lá. Falando em elenco 10, vamos a Taken, que é direção de Steven Spielberg, que passou em TV fechada também. Esperamos até que chegue em DVD, mas para quem tem seja TV aberto, fechada... Pois de 2002, que é super recente. E que traz essa criatura que não tem explicação, que é aquela menininha chamada Dakota Fanning. A garota é de outro mundo, ela é um espetáculo. Não podia ter escolhido melhor para um alienígena. Um espetáculo, aquela menina. A história, para quem não sabe, de Taken é o acompanhamento de famílias desde a década de 40 que foram abduzidas. E é a introdução de DNA alienígena para poder gerar um híbrido entre humanos
e alienígenas. E isso é baseado em fatos reais, nas sondas que foram encontradas nas pessoas que retratam o fato de terem sido assim, fecundadas, engravidadas e perderam o bebê inexplicavelmente. Há milhares de casos documentados de pessoas que foram abduzidas e que puderam ser retiradas as sondas do nariz ou de outras partes. Algumas das pessoas, por exemplo, são documentados casos onde você encontra sinais de 200 cirurgias diferentes na pessoa. Assim, e essas pessoas não lembram de ter né? sido operadas nenhuma vez, mas você encontra no raio-x e na documentação médica as marcas de várias cirurgias sucessivas. Uia. Então tá, hein? Mas o grande barato do filme, desculpe, Steven Spielberg, é a Dakota Fanning, que de lá pra cá já tá em várias coisas. Mega atriz. Essa menina é fantástica. Os outros, The Others, de 2001, vamos falar dos fantasminhas também, né, gente? É a direção de Alejandro Amenábar, com Nicole Kidman, que está maravilhosa. E o filme é surpreendente, porque você até quase o final do filme pensa uma coisa, e aí é outra. Isso é um barato, né? Como seria o ponto de vista do fantasma. Do fantasma, é isso. Como você lidar com alguém que morreu e não percebe que morreu. E isso é muito interessante, porque as pessoas que lidam com o espiritismo comentam exatamente que muitas pessoas que morreram em condições extremas não sabem que morreram e continuam habitando esse mundo sem entender por que elas não conseguem se comunicar ou lidar com o mundo da mesma forma que antes. Eles vivem aquele momento doloroso ad eterno até que tenham compreensão. Fiquei toda arrepiada aqui agora. Pois é. Ui, ui. Vamos lá. Ai, ET, que eu não podia deixar de falar também do nosso ET, Gracinha, também do Spielberg, esse daqui é de 82, porque eu tenho um carinho muito especial, porque ET é assim, é o must, né, do alienígena bonzinho, o camarada vem pra cá, é pacífico, né, é ecológico. Vem estudar as plantas. Vem estudar, olha, tudo de bom. É um botânico. É um botânico, pois é, tudo de bom. E consegue, né? O Spielberg teve muita sensibilidade. O ET de Varginha que deu certo, né? Exatamente, é o ET de Varginha que funcionou, conseguiu voltar para casa. Olha, os que ficaram em Varginha não voltaram. Não voltaram, tá? Não tiveram a mesma sorte. Mas ET é um filme para ser visto sempre, porque ele tem uma mensagem maravilhosa de relacionamentos, de paz, desse respeito às diferenças. É bom demais. Contatos imediatos. Imperdível para quem vai fazer a pesquisa de ufologia, baseado em pesquisas reais e contatos e avistamentos. E, para quem quer saber, o Spielberg realmente acredita no contato extraterrestre, e essa foi a forma dele conseguir colocar isso do diálogo de humanos com uma raça que seria diferente da nossa. Que é lindo também, muito bom, e tá aí, é marco dentro do cinema, não tem jeito. E nós vamos fechar, assim, com uma parte mais de galhofa, que é o MIB, Homens de Preto, claro. Que também é baseado em fato real. Que é de 97, com direção do Barry Sonnenfeld, e que conta, na verdade, é o lado obscuro, né? Quer dizer, teve uma aparição de OVNI e tal, quem chega lá e limpa a história que ninguém viu, ninguém sabe, tá? É o MIB, né? Quer dizer, então é muito interessante e tem gente que jura de pé junto que tem. Não, são muitos relatos dos homens de preto chegando e interferindo e às vezes até ameaçando mesmo para que as pessoas não existiu. Contem que foi visto. Você não viu isso. Você não viu e acabou. É isso aí, gente, bom demais, né? Vocês gostaram? Tem muito mais, né? Pra garotada tem Gasparzinho, tem muita coisa boa por aí. Enfim, estão gostando? Então vamos lá, nosso próximo bloquinho. Já já nós vamos falar de brinquedo, de tecnologia, de novidade. Nossa, muita coisa boa ainda no Multi10. Então vamos lá, hein? Voltando, que Multi10 especial esse de hoje, hein? Mistérios, coisas assim inacreditáveis, espantosas, sensacionais. Aliás, nós tivemos vários programas de rádio que tinham justamente esse espírito, né? O Caixa Preta do Washington Rodrigues era assim, né? O Apolinho. Vamos lá, mas eu quero conversar agora sobre o momento luz, sobre a questão do brincar. E nós fizemos uma busca também para poder brindar do tema. Nós vamos começar falando de um jogo chamado Alerta Vermelho, que fala sobre ataques alienígenas, é isso? Isso mesmo. O Alerta Vermelho é um jogo americano, foi vertido aqui no Brasil para o português, e ele conta a história do que acontece com uma tripulação que chega num planeta, traz uma pedra para bordo, e na verdade a pedra é um ovo alienígena, e ele fecunda a bordo e acaba contaminando a nave inteira.
Então você tem toda uma tripulação e você vai tentar, com as coisas que você tem dentro da nave, tentar ou fugir, ou controlar os alienígenas, ou salvar a tripulação inteira. Tem aí, é engraçado, as instruções são em formato de história em quadrinhos, assim, para quem teve simpática. a chance de ver. E é um jogo muito divertido, muito interessante, como você lida com uma raça completamente diferente. Muito legal isso daqui. O tabuleiro é uma nave enorme e você tem que usar o equipamento, às vezes as coisas comuns, extintor de incêndio, coisa para você poder controlar os alienígenas para que eles não possam tomar e infestar o resto que sobrou da tripulação. Isso daqui o povo você vai encontrar em Sebão, né? Esse Sebão mesmo, ou lá fora. Você pode importar o jogo. Pode importar. Mas no Brasil, infelizmente, a Grow tirou do mercado, mas a gente traz aqui para documentar do programa de mistério, não pode deixar de mostrar o acervo aí, histórico também na área de jogos. Para 2 participantes e maiores de 10 anos, viu, gente? Isso aí. Outra, qual? Illuminati. São não os vamos RPGs, esquecer. gente. São 2 RPGs que a gente selecionou para vocês que falam especificamente de mistério mesmo. Illuminati é um RPG que fala de conspirações, mistérios, aquelas associações. É o MIB mesmo, Homens de Preto, aquela supressão da informação. Quer ver uma coisa interessante? É fato documentado dos Homens de Preto. Que falando deles aqui. Ó. Falando dos Homens de Preto. Estão aí eles em cena, tentando evitar que as pessoas saibam. Que as pessoas conheçam. Dizem muitas histórias, por exemplo, que a Austrália é um enorme espaço-porto, decolando e pousando, com um monte de naves entrando e saindo, e os Homens de Preto andam suprimindo essa informação. Para quem não sabe. Não tem só conspirações sérias, tem conspirações de brincadeira também. Por exemplo, como a tentativa da companhia telefônica de dominar o mundo, controlando as informações. Que legal. E o nosso terceiro que eu separei para vocês é um RPG que não tem no Brasil, chamado Amazing. Que tabloide. É o tabloide, um desses jornais sensacionalistas que falam, por exemplo, mulher de 3 cabeças tem filho com um alienígena. Então aquelas notícias, o monstro do Lago Ness andou por Nova York, ou qualquer coisa como essa. E são os mistérios abordados de uma forma engraçada. Ele vem com um mapa só de mistérios. Olha, muito engraçadinho. Todos os mistérios documentados do mundo, para que você possa criar sua reportagem de tabloide para isso. E aí você tem tudo, a existência da Atlântida, a existência as pirâmides, dos o Triângulo das Pigmeus. Bermudas, está tudo aqui. Muito legal. Pigmeus e contatos com seres subterrâneos e outras coisas diferentes. É muito interessante. A Austrália está com as naves aqui também, é verdade? Eu sei, não. A Austrália, o seu espaço-porto famoso, contato com os aborígenes, é brilhante. Então ficam esses 3 aí para você poder trabalhar o mistério de uma forma lúdica. Que legal. Bacana isso, hein? Vocês acharam que a gente não ia conseguir? Mas que bobagem. Vamos lá, conecte-se. E nós fomos procurar também uma possibilidade de falar de tecnologia, de informática, de computador e o que só foi possível chegar até a gente hoje em dia por causa desse maquinário mágico que é o computador e a informática. Então, nós vamos falar de um filme. Primeiro filme? Pode ser. Pode ser? De um filme que foi o Matrix, né? Que só foi possível ser feito por causa dos computadores, do avanço tecnológico, né, dentro do cinema. E que tem na sua história, é isso? Isso. O fundamento... Tem o fundamento da física quântica, de que, na verdade, a realidade é aquilo que o observador pensa. Aquilo que é retratado no filme Matrix é um fato real. É possível. Dizem os cientistas que a realidade é apenas uma construção de cada pessoa. Aquilo que o Neo faz no primeiro filme, o personagem, que ele pega e percebe que a realidade é uma construção dele e ele altera o resultado da realidade, dizem os cientistas que é verdade. Então, na verdade, aquela pessoa que acorda de manhã e acha que vai ter um bom dia e gera um bom dia, ou que acha que vai ter uma vida muito ruim e gera um inferno para si mesmo, isto é possível, porque o observador altera a realidade. E o filme retrata isso de uma forma admirável. Eu tenho uma impressão disso, assim, não sei, será que já aconteceu com você aí desse lado? De você conhecer uma pessoa e ter uma impressão física dela naquele primeiro momento e depois, vendo outras vezes e tal, perceber que ela pode ser... É tão diferente da primeira imagem que você fez. Já passou isso na sua cabeça? Não? Pode parecer meio loucura, né? Mas isso já aconteceu comigo de eu simplesmente achar que eram pessoas diferentes. Tamanho
as diferenças O mesmo de momento formação que você construiu a imagem da entre pessoa. uma e outra. Pois é, quando você fala isso, eu fico pensando que é possível. É real. Ué, você pega várias pessoas e pede para elas Sei não. escreverem, por exemplo, um determinado lugar, o mesmo lugar, e todas as descrições são diferentes, porque elas vão sofrer interferência do que aquela pessoa está vivendo no momento. Aquela pessoa que está vivendo uma situação muito difícil pode escrever aquele local como um local horrível, catastrófico, onde as coisas vão dar errado. Mas é a e percepção dão errado. psicológica, não? Entendeu? Mas o problema é que essa percepção interfere e o evento ocorre em função disso. Ah, perfeito. Então o observador acaba gerando a realidade. Essa realidade é uma construção da pessoa e não apenas uma coisa fatalística que tem que acontecer de qualquer jeito. Poxa, a gente podia estar pensando então num mundinho melhor, Melhorzinho, né, gente? Vamos criar uma Sejam coisa mais responsáveis. bonitinha por aí, né? Vamos lá. O próximo, que também só pôde acontecer por causa dos computadores, é o Código da Bíblia, Para quem não que é este conhece, livro aqui. é uma história extraordinária. Extraordinária. É um cientista israelense pesquisando o suposto boato de que o Torá, que é a Bíblia, que seria o Velho Testamento, O original, tinha né? alguma coisa cifrada, escondida nele. Ele pegou as letras todas do Torá, transpôs para o computador e procurou encontrar ali alguma coisa que pudesse ter escrito na época, né? O nome dos profetas da época. E ele realmente descobriu o nome de todos eles. E não só descobriu o nome, como encontrou a ficha completa, data de nascimento, data de morte de cada profeta. Foi uma coisa assim tão extraordinária que ele pegou e jogou uma sequência aleatória de palavras, que ele tirou de uma enciclopédia, e colocou lá dentro. E aí, qual foi a surpresa dele? Ele encontra dentro dessa sequência Napoleão Bonaparte, que não existia na época que o Torá foi escrito. E dava a descrição de data de nascimento de Napoleão, o que Napoleão tinha sido, que tinha sido exilado em Elba, data da morte de Napoleão, que ele tinha sido envenenado. E aí ele foi colocando várias pessoas da história mundial, inclusive de Isaac Rabin, e dava a morte e data de Isaac Rabin, que não tinha acontecido ainda. E acontece na data que ele tinha previsto que aconteceria. Segundo ele, matematicamente cifrado dentro do Código da Bíblia está toda a raça humana, inclusive eu, ela, você que está ouvindo a gente aqui, a equipe técnica ou qualquer pessoa. Eu não tenho a menor curiosidade de olhar a minha ficha técnica dentro do Código da Bíblia, já que dá a data da nossa passagem. Não, entendeu? Mas é muito interessante. E o próprio código descreve a si mesmo, quando perguntado o que ele é, como sendo um arquivo de computador criado, um programa de computador criado no passado. Isso está cifrado dentro do código. Então tá, né? Esse daqui é a continuação do primeiro, né? O 2. Já é a atualização com os fatos recentes. Assim. E aqui já consta a queda das torres gêmeas. Também descrita dentro do código. Então tem muita coisa aí pra gente descobrir. Talvez Matrix, com o seu programa de computador, seja realidade e o código seja só o pessoal invadindo o programa. Invadindo o programa, gente. São os hackers. Estão gostando? Então, é meio assustador às vezes, né? Mas tudo bem, gente. Vamos fazer um mundo melhor. O mundo é mais interessante do que as pessoas pensam. Isso é com a verdade está lá fora, mas a verdade também nos salvará, não é isso? Então vamos lá. Fale conosco. Você que quiser mandar uma cartinha, quiser mandar um e-mail, por favor, nossos endereços estão sempre abertos. Nosso endereço de correspondência é Rua Gavião Peixoto, 332, 602, Icaraí, Niterói. CEP 24 230 103. Nosso telefone 2714 9125 2714 9125 e o nosso e-mail é multideias, com um izinho só no meio, multideias@ajato.com.br. Qualquer dúvida, qualquer informação que você queira, nós vamos responder com o maior prazer. É isso, gente, que bom demais esse Multideias de hoje. Fica tristinho não, porque é o Mistérios 1, o Mistério 2, o 3, o 4, tem muita coisa bacana pra gente falar, tá bom? Quero agradecer aqui a equipe toda aí que curtiu muito aqui junto com a gente, hein? Vocês aí eu tenho certeza também. Então, o que eu tenho para falar com vocês? Primeiro assim, é vida longa e próspera. Vida longa e próspera. É o meu tchau de hoje. Lembrando sempre, gente, que o Multideias é um programa de TV que valoriza o seu tempo e respeita a sua inteligência. Vamos lá, até semana que vem. Tchau. Tchau.